Olá, muito boa tarde. A TV Assembleia transmite a partir de agora, ao vivo, a reunião da Comissão de Finanças. O colegiado é presidido pelo deputado Thiago Hoffmann. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos e a todas. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos de hoje desta Comissão de Finanças, da 16ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, de forma híbrida. Eu agradeço a presença do deputado José Esmeraldo e do deputado delegado Danilo Baense, que se encontram de forma híbrida, de forma online aqui na sessão. Agradeço a presença também do deputado Mazinho dos Anjos, aqui presente de forma física, aqui no nosso plenário de Seu Cardoso. Obrigado, deputado Mazinho. O deputado João já está chegando aqui na sessão também. E como nós temos que aprovar a ata e nós precisamos de 5 deputados e contamos agora com um quórum de 4 deputados, nós vamos aguardar a chegada do deputado vice-presidente da comissão, João Coser, e dos demais deputados também que forem se chegando, para nós colocarmos a ata em... O deputado João está chegando aqui e eu vou então nesse momento dispensar a leitura da ata da 15ª reunião ordinária, sendo que ela foi encaminhada para os membros da comissão, e coloco a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos. Como vota o deputado Mazinho dos Anjos? Presidente, conforme encaminhada, sem nenhuma alteração. Obrigado, deputado Mazinho, pela aprovação conforme encaminhada. Como vota o deputado João Coser? Conforme encaminhado, deputado João Coser. Depois pedir ao deputado João Coser para se juntar a nós aqui. Deputado delegado Danilo Baense. Oi, boa tarde. Boa tarde. Pode informar que hora começa a sessão? Deputado Danilo, nós estamos votando aqui nesse momento a aprovação da ata da última reunião. E eu estou colhendo o voto de Vossa Excelência. Não estamos escutando Vossa Excelência nesse momento. Confirma o áudio aí, por favor. Deputado Danilo, nos escuta? Vossa Excelência nos escuta? Se nos escutar, eu vou pedir para fazer um sinal. Deputado Danilo. Acho que o deputado Danilo não nos escuta. Se a gente puder fazer contato, a assessoria, por favor, para ver se ele sai e retorna. E eu vou passar então a leitura do expediente, depois eu volto para colher o voto do deputado Danilo Baense em relação à ata. Então eu vou passar agora a palavra ao Eduardo para fazer a leitura do expediente. Leitura do expediente. Item de número 1. Ofício da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento, de número 367, de 2023, comunica a formalização do convênio de número 7, 2023, para manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da aquisição de um veículo para atender às demandas socioassistenciais do município, processo 2023 WTQJK. Dudu, nós temos o município aí, o deputado Mazinho está perguntando, do convênio? Não. Por favor, a assessoria confirmar para mim qual é o município desse. Eu tenho o ofício aqui. Tem o ofício, Mazinho, por favor, pode seguir, ciente, pode seguir. Item número 2, ofício do deputado
João Coser, de número 103, 2023, justifica a ausência na reunião ordinária da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, realizada no dia 21 de agosto de 2023, em razão de tratamento médico, conforme atestado que segue em anexo do processo 18.022 de 2023. Ciente. Item do número 3, ofício do deputado Adilson Espíndola, solicita a prorrogação para mais uma semana de prazo no pedido de vista do projeto de lei de número 65 de 2020, concedido ao deputado Adilson na 15ª reunião ordinária da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento e Fiscalização, Controle e Tomada de Conta, realizada no dia 21/8, para sua análise e posterior emissão de parecer que será solicitado à Procuradoria desta Casa de Leis. Ciente, concedo o prazo. Proposições recebidas. Ementa, projeto de resolução que cria a comenda do mérito legislativo Ângela Maria Morandi, destinada a homenagear economistas com relevantes serviços prestados ao Estado do Espírito Santo e ao país na promoção do desenvolvimento econômico e social. Projeto de resolução número 015 de 2023. Ciente. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de resolução, autor, deputado Tiago Hoffmann, emenda do projeto de resolução que cria a comenda do mérito legislativo Ângela Maria Morandi, destinada a homenagear economistas com relevantes serviços prestados ao Estado do Espírito Santo e ao país na promoção do desenvolvimento econômico e social. Ciente. Proposições baixadas de pauta. Projeto de resolução, a autora deputada Janete de Sá, ementa, revoga as comendas criadas e não entregue no período de 5 anos consecutivos, relator deputado Adilson Espíndola. Ciente. Proposições sobrestadas não houve no período, devolvo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da comissão. Antes de passar para a ordem do dia, eu queria continuar aqui para nós aprovarmos a ata, deputado Calegari, que chegou agora, agradeço a presença de Vossa Excelência. Nós estamos em fase de votação da ata encaminhada e queria saber como Vossa Excelência vota em relação à ata. Pela aprovação, senhor presidente. Obrigado. O deputado Danilo Baiense está apto a votar? Vossa Excelência nos escuta? Presidente, pela aprovação conforme encaminhado. Então, por maioria de votos, deputado Zé Esmeraldo, está apto a votar? Não escutando o deputado Zé Esmeraldo, então, por maioria de votos, declaro a ata aprovada à unanimidade conforme encaminhada. Passando na ordem do dia, o item 7 da nossa ordem do dia é um projeto de lei do capitão Assunção, cujo relator é o deputado Coronel Wellington, que ainda não se encontra. Então, nós vamos pular o projeto 7, o item 8 também, que é de relatoria do deputado Adilson Espíndola, que também ainda não se encontra aqui na comissão. O item de número 9 é de relatoria do deputado Alexandre Chambinho, que também ainda não se encontra aqui na comissão. Então, não estamos com nenhum deputado com um projeto de lei aqui. Deputado João Coser? Vossa Excelência está apta a relatar? Então, nós podemos fazer esse e também relatar o projeto de lei da última sessão. Esse aqui, está aí, o pedido de vista. Esse aqui que é o item 7 que Vossa Excelência está com vista, não é esse, deputado João Coser? 435. Então, eu vou voltar o item 7. Vou voltar o item 7. O som aqui não está funcionando? Vamos ver. Vou voltar ao item 7, que é o projeto de lei número 435 de 2019, do deputado Capitão Assunção, que estava sob relatoria do deputado Coronel Wellington, e houve na última sessão pedido de vista do deputado João Coser, e eu pergunto a Vossa Excelência se está apto a relatar? Sim, presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra.
Projeto de Lei 435/2019. Emenda altera a redação do artigo 1º da Lei 10.626, de 3 de janeiro de 2017, expondo sobre o horário de ligações por empresa de telemarketing, de cobrança por bancos e afins, de SMS, WhatsApp, ligação telefônica ou qualquer outro meio. Autor, deputado Capitão Assunção. Trata-se de projeto de lei 435/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, que visa alterar a redação do artigo 1º da Lei 10.626. A presente proposição recebeu parecer pela constitucionalidade da Comissão de Constituição e Justiça e de aprovação na Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Quando encaminhada a esta outra comissão, foi apresentado parecer pela aprovação da matéria pelo relator, deputado Coronel Wellington. Ocorre, contudo, que na ocasião requeri vista da presente proposição, tendo em vista a necessidade de melhor apreciar a matéria. Este é o relatório do parecer. Em primeiro lugar, destaca-se que a matéria trata da presente proposição se encontra normatizada através da Lei Estadual 10.626, de 13 de janeiro de 2017, a qual estabelece os horários para recebimento de ligações de serviço de telemarketing, cobrança de débitos, a saber, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas, sendo vedada aos sábados e domingos. Em segundo lugar, salienta-se que a Lei 9.176 de junho de 2009 instituiu no âmbito do Estado de Espírito Santo cadastro denominado Não Importune para o bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing. Os consumidores que se sentirem incomodados com as ligações de telemarketing poderão se inscrever neste cadastro para não mais receber esse tipo de chamadas, que deverá ser obedecido pelas empresas de telemarketing sob pena de aplicação das penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. Além disso, há no âmbito nacional o cadastro Não Me Perturbe, que é uma lista nacional para quem não deseja receber ligações de telemarketing de empresas cadastradas dos setores de telecomunicações e instituições financeiras. O consumidor que se sentir incomodado com essas ligações de telemarketing deverá acessar o site e a realizar o seu cadastro para não mais receber esse tipo de chamadas, que deverá ser obedecido pelas empresas de telemarketing. Com cadastros Não Importune e Não Perturbe, independentemente do horário que ocorrer as ligações das empresas de cobrança e de telemarketing, todo cidadão que se sentir incomodado e constrangido com as referidas chamadas poderá facilmente realizar os referidos cadastros e assim bloquear as referidas ligações. Em quarto lugar, chama-se atenção também para o Código de Conduta para oferta de serviços de telemarketing por meio da telemarketing, para o Código de Ética do Programa de Autorregulamentação do Setor de Relacionamento, PROBAR, que estabelece o horário que essas empresas poderão realizar ligações para os consumidores, a saber, de 9 às 21 horas nos dias úteis e de 10 às 16 horas dos sábados, sendo as mesmas vedadas aos domingos e feriados nacionais. Observe-se, portanto, que das normas de autorregulamentação relativas às ligações por empresas de cobrança, telemarketing, banco ou afins, já possui horários definidos para a realização de tais atividades. Segunda a sexta, das 9 às 21 horas e aos sábados, das 10 às 16, sendo vedado aos domingos e feriados nacionais. Em quarto lugar, importante destacar ainda que já tramitou nesta Casa de Leis proposição idêntica, ora analisada, traz o projeto de lei 385/2021, de autoria do deputado Vandinho Leite. Naquela ocasião, o referido PL foi aprovado e editado autógrafo da lei 151/2021. No entanto, este PL recebeu mensagem de veto do governador 34/2021. Esta, por sua vez, foi mantida em plenário na forma do parecer ora da comissão. Ponto que merece destaque nesta oportunidade diz respeito ao fato dos deputados Capitão Assunção, autor do PL 435, sobre a análise desta comissão, ter votado favoravelmente a manutenção do veto do PL 385/2021, acima mencionado, cuja matéria é idêntica e versada na presente proposição.
Em sexto lugar, é preciso que se analise o reflexo que a alteração do horário das ligações realizadas pelas empresas de telemarketing causará para as entidades filantrópicas do Estado do Espírito Santo. Esse item é muito importante para as entidades filantrópicas. A PAI, o Hospital Santa Rita, Santa Casa de Misericórdia, o Hospital Evangélico de Vila Velha e a CACE serão diretamente impactados, sobretudo econômica e financeiramente, haja visto utilizar o serviço de telemarketing há mais de 20 anos como forma de captação de doação financeira. Doação essa que vem em forma de cobrança na conta de energia elétrica, graças à parceria que essas entidades possuem com a EDP, concessionária de energia elétrica do Estado do Espírito Santo. As ações captadas através de ligações realizadas por empresas de telemarketing geram uma receita de fundamental importância para a saúde financeira destas entidades filantrópicas. Desta forma, qualquer alteração ou limitação nos horários de ligações, tal qual é pretendido pelo PL, impactará diretamente na captação de doações financeiras por parte dessas entidades. Por parte das entidades filantrópicas. Tal assertiva se faz necessária, vez que o horário de maior captação dessas doações ocorre exatamente após as 18 horas. Desta feita, não pare dúvida quanto à desaprovação do PL 435 de 2009, considerando, para tanto, que esta Casa de Lei já tratou exaustivamente acerca do projeto através da mensagem governamental 34/2020 do PL 385/2021, que a redução do horário de ligações por empresas de telemarketing de cobrança por bancos e afins ocasionará um forte impacto econômico negativo no Estado do Espírito Santo, que a matéria já se encontra plenamente regulamentada, resguardando os direitos do consumidor e sua privacidade. A existência dos cadastros não perturbe no âmbito estadual e não importune no âmbito estadual e não perturbe no âmbito federal, permite que todo cidadão que se sentir incomodado e constrangido com as chamadas realizadas por empresas de telemarketing poderá facilmente realizar os referidos cadastros e assim bloquear as referidas ligações. O impacto causará nas entidades filantrópicas, vez que se utiliza das ligações de telemarketing para fazer captação de doações financeiras, cuja receita é de fundamental importância para a saúde financeira destas entidades. Diante do exposto, propõe-se aos nobres pares desta Casa a adoção do seguinte parecer. A Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela desaprovação do projeto de lei 435/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, só para concluir, foi fácil de entender, tramitou um projeto como esse aqui, já recebeu o veto do governador, o veto foi mantido e tem um prejuízo significativo para as entidades que dependem deste tipo de serviço nesse horáriozinho do final da tarde. Então, espero que Vossa Excelência compreenda, com todo respeito à intenção do deputado Capitão Assunção. Isso já tem tratamento estadual, já tem também tratamento nacional. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Cósia. Só para nós relembrarmos, na sessão, na 13ª reunião ordinária, esse projeto tramitou e o deputado Coronel Wellington, como relator, relatou pela aprovação. E o deputado Mazinho dos Anjos, o deputado Calegari, o próprio deputado João Cósia suscitaram questões pertinentes relativos a esse projeto e por isso o deputado João Cósia pediu vistas e hoje ele apresentou o voto vista dele pela rejeição do projeto de lei do deputado Capitão Assunção e eu coloco a matéria em discussão. Presidente, gostaria de discutir a matéria. Deputado Mazinho dos Anjos com a palavra. Boa tarde a todos, deputado Tiago, presidente, deputado João, deputado Calegari, deputado Danilo e também deputado Zé Esmeraldo, cumprimento também os servidores dessa casa e cidadão do Espírito Santo que nos assiste pela TV Assembleia. Eu gostaria de parabenizar o deputado João Cósia pelo parecer e concordar com o parecer, inclusive com essa questão que eu não tinha me atentado ainda em relação a doações financeiras para as entidades filantrópicas e associações, aqui no Estado do Espírito Santo nós temos algumas entidades. Eu tive a oportunidade de estar na CACE recentemente, a CACE que trata de crianças com câncer,
e 90% das doações que eles recebem não são do poder público e de entes públicos, são de doadores, e a grande maioria através de telemarketing, né, ligações para o cidadão do Estado do Espírito Santo, até de fora do Estado, para poder arrecadar e cuidar das crianças com câncer aqui no Estado. Então, realmente, João Coser acrescentou uma situação importante nessa discussão, e eu não poderia deixar de falar em relação à minha preocupação com os serviços, né? Porque o projeto não fala só de ligação de cobrança, mas também ofertas de produtos e serviços. Então você imagina, muitas pessoas no horário de 8 da manhã às 18 estão trabalhando, a grande maioria das pessoas. Então tem horário disponível para um serviço, por exemplo, da Vivo. Você liga para a Vivo para instalar uma internet, para acertar o seu telefone da sua residência. Aí você marca no sábado. A companhia, depois dessa lei, não vai poder te ligar para dizer que está chegando para ir lá consertar o seu equipamento. Então, eu achei muito restritiva a legislação, né? Ela vai prejudicar, inclusive, empregos, porque se você tira um turno por completo aqui, né, principalmente o turno da noite e do sábado pela manhã, você com certeza vai demitir muitas pessoas das empresas de telemarketing. Então eu também sou contrário a essa lei e vou acompanhar o parecer do deputado João Coser. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Continua em discussão. Boa tarde a todos. Deputado Calegari, com a palavra. Caro senhor presidente, excelentíssimos colegas. Bom, o projeto de lei, eu entendo que a intenção do meu nobre colega deputado Capitão Assunção, do meu partido, inclusive, era das melhores. Mas eu entendo também, e também do coronel Wellington, que fez o relatório pela aprovação, mas eu também acho que eu vou concordar com o relatório do deputado João Coser. Eu também vejo essa questão das entidades filantrópicas como uma questão que precisa ser analisada com cuidado, e toda intervenção do domínio público sobre o privado tem que ser pesada, ponderada, analisada, mas com cuidado. O poder público agindo no mercado, ele é como um elefante em uma sala de cristais. Essa que é a verdade. Com a melhor das intenções, se faz as piores arbitrariedades, as piores destruições, os piores prejuízos. O deputado Mazinho levantou muito bem a questão do desemprego que você pode gerar quando um turno inteiro de pessoas que trabalham no telemarketing são pessoas de condição muitas vezes humilde, pessoas que estão aí lutando para se inserir. Muitas vezes é o primeiro emprego que essas pessoas estão tendo na vida, e você vai mandar muitas vezes pessoas embora. Eu entendo que o direito de não ser incomodado é um direito importante, sim, não é relativizar, mas pela saúde econômica, pela liberdade econômica, liberdade de empreender, e pela questão da solidariedade que nós temos que ter com as entidades filantrópicas, eu também vou por esse relatório divergente do deputado João Coser. Eu também vou votar nesse sentido. Obrigado, deputado Calegari. Então eu vou continuar, não havendo mais quem queira discutir. Não sei se o deputado Danilo Baense. Deputado Tiago, o horário realmente do projeto ele ficou muito restrito, ele poderia ter ido um pouquinho mais além, né? Nós sabemos que existem muitas empresas que realmente nos incomodam. Tem empresas aí que querem me oferecer algum tipo de serviço, tem me ligado no sábado, no domingo, tem me ligado em feriado, mas tornam realmente a paciência. E com relação às filantrópicas, é interessante, eu já recebi uma série de ligações, mas nunca em finais de semana, ou feriados, ou à noite, nem insistentemente. Quando você diz um não, é um não. Agora, algumas empresas, você diz um não, justifica até porque, e ela costuma ligar, às vezes até 10, 12, 15 vezes no mesmo dia, que é uma apurriação total. Mas existe aí também, como bem falou aí o deputado João Coser, já uma legislação, né, vigente tanto a nível estadual como federal. E aí poderia, inclusive com a defesa do consumidor, o que precisaria mesmo seria uma fiscalização maior, porque mesmo você às vezes registrando nesses órgãos, como eu cheguei a registrar algumas ocorrências, você não vê resposta. Tem uma empresa aí que ela me encheu a paciência para me oferecer um produto por mais ou menos 20 dias. Eu bloqueava um número, ela ligava de outro número, o que é realmente lamentável. Mas eu acompanho hoje também o deputado João Coser.
Muito bem, na discussão os deputados já foram votando, então só para a gente registrar, o voto do Coronel Wellington foi pela aprovação do projeto, na sequência o deputado João Coser deu um voto vista pela rejeição do projeto, que foi acompanhado pelo deputado Mazinho dos Anjos, acompanhado pelo deputado Calegari, acompanhado pelo deputado Danilo Baiense. Eu também vou acompanhar o voto vista do deputado João Coser pela reprovação. Então, por 5 votos a 1, fica rejeitado o projeto de lei número 435/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, com todo respeito ao deputado Capitão Assunção e ao relator deputado Coronel Wellington, que tenho certeza que tiveram as melhores intenções, como disse aqui o deputado Calegari, mas, no entanto, de fato, entendo também que esse projeto limita a atuação das empresas que geram empregos, limita, o deputado João Coser fez muito bem em trazer os organismos estaduais e federais que já cuidam desse tipo de importunação, que eu acho que foi o objetivo, o espírito da lei do deputado Capitão Assunção, em relação à importunação, e já existem, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito federal, instituições que tratam desse tema, que o consumidor pode relatar. Então, acho que o consumidor já está devidamente protegido por essas instituições, e essa limitação causaria constrangimento tanto na prestação de serviço, como disse o deputado Mazinho, quanto também para algumas instituições que fazem uso do telemarketing para uma arrecadação de fundos importantíssima que acontece nessas entidades filantrópicas. O deputado João Coser quer fazer uma complementação. Senhor presidente, só para agradecer Vossa Excelência pela oportunidade da vista, o deputado Mazinho, que incorporou a questão dos trabalhadores, que é muito sério isso. Calegari trouxe uma coisa interessante, que é, talvez com boa fé a gente apresenta uma norma, uma proposta de boa fé, mas não tem dimensão do quanto ela pode criar de dificuldade, e trouxe uma opinião, eu brinquei com ele aqui, foi liberal, porque é nós interferirmos o mínimo possível no setor econômico, porque ele por si só dá contas. Quando o Estado não atrapalha, já é uma boa contribuição. E aí o deputado Danilo Baiense, que traz uma coisa bacana, porque realmente uma norma igual ao cadastro, não importune e não perturbe, é importante desde que seja fiscalizado. Então, talvez a gente tenha que trabalhar um pouco mais a fiscalização. Quero aqui, aproveitando a fala do deputado João Coser, também relatar minha satisfação em presidir essa comissão diante da maturidade dos seus membros. Veja aqui que tratava-se de um projeto de lei de autoria do deputado Capitão Assunção, que pertence ao PL, relatado pelo Coronel Wellington, que pertence ao PTB, e aqui os deputados do PL, membros da comissão, votaram a favor de um voto vista do deputado João Coser do PT. Então isso mostra a maturidade, que o debate aqui não é partidário, o debate aqui é de ideias. Então parabéns a todos os deputados que participaram de maneira muito madura dessa intervenção, desse debate. Então vamos seguir no item 8, parabéns deputado João Coser pelo relatório aqui na comissão. No item 8, que é um projeto de lei número 595/2020, de autoria da deputada Janete de Sá, o relator foi o deputado Adilson Espíndola, mas na última reunião o deputado Wellington Calegari pediu vistas, e eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência está apto a relatar. Sim, senhor presidente, estou apto. Então Vossa Excelência está com a palavra. Bom, trata-se do projeto de lei 595/2020, da deputada Janete de Sá, com relatoria do deputado Adilson Espíndola, que determina a instalação de sinalização de obstáculos em portas de vidro, translúcido e transparente, vitrines, espelhos e similares dos imóveis, no estado do Espírito Santo, onde haja circulação de pessoas. Ele passou pelas diferentes comissões, teve parecer pela constitucionalidade na CCJ, chegou aqui na comissão de orçamento, onde houve um debate interessante na sessão passada, e foi feito o pedido de vistas que o presidente concedeu-me. Então vamos ao meu relatório, ao meu voto. Trata-se de uma proposição
relativo ao projeto de lei identificado pelo número 595/2020, o qual emerge da autoria da honrosa deputada Janete de Sá, inclusive fazendo a lembrança que a deputada está nesse momento tratando de sua saúde, né, nossa querida deputada Janete de Sá, que Deus a abençoe, ela não está em perigo, né, graças a Deus, mas que não estará presente nos próximos dias aqui na Assembleia. O objetivo principal desse projeto consiste em estabelecer e determinar a imposição da obrigação da instalação de dispositivos de sinalização voltados a evidenciar obstáculos em estruturas de portas confeccionadas a partir de vidro translúcido e transparente, bem como em vitrines, espelhos e elementos análogos localizados nos imóveis situados no território do Estado do Espírito Santo, nos espaços por onde transita o contingente populacional sob a jurisdição do Estado. Nesta ímpar ocasião, atribui-se à eminente Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, o munus de proceder à análise relativa aos matizes de ordem financeira que de maneira direta contribui para a majoração ou redução dos dispêndios, bem como os arranjos relacionados à receita pública e elementos de cariz econômico ou financeiro subjacentes a todas as proposituras em exame, em consonância com o preconizado no artigo 42, alíneas 5 e 19 do Regimento Interno desta Casa. Aí vou pular aqui. O atual projeto de lei ora em destaque fundamenta sua justificativa na premente preocupação com relação ao bem-estar da população residente no Estado do Espírito Santo, conforme a seguir transcrito. Infelizmente, é muito comum que pessoas involuntariamente se machuquem ao chocar-se com portas de vidro, vitrines, espelho ou semelhantes que não contam com sinalização adequada, por serem muitas vezes translúcidos ou transparentes e estarem limpos, impedem que sejam devidamente visualizados. E aí ela continua, com toda a defesa do porquê dessa lei. Todavia, e aí já passo voltando ao meu voto, todavia é evidente que o sobrepluso da intervenção governamental por intermédio de regulamentações culmina por acarretar prejuízos aos empreendedores e ao próprio Estado do Espírito Santo. Este último, e aí é importante a gente entrar sempre nisso, porque a gente fala que não trará gastos ao Estado, mas será? Este último, o Estado, deverá desempenhar a função de supervisor de todos os estabelecimentos que se adequem à presente proposição legislativa, necessitando, por consequente, instaurar novos órgãos governamentais ou expandir os já existentes, a fim de atender ao incremento da demanda e a necessidade de mão de obra adicional para efeito de sua fiscalização, o que por sua vez engendra uma significativa instabilidade econômica tanto para os comerciantes quanto para o Estado e os contribuintes. A amplitude das intervenções estatais excessivas que resultarão da imposição em questão também abarca a esfera da responsabilização daqueles que vierem a negligenciá-la, sem fazer distinção dos motivos subjacentes à infração, o que abre margem para uma interpretação genérica de cunho discricionário. A sobremedida gravidade da responsabilização deriva do artigo 2º do corrente projeto de lei, nos seguintes termos. Artigo 2º. A infração à presente lei sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor de 100 a 10 mil VRTE, valor de referência ao Tesouro Estadual, dobrada em caso de reincidência. O valor de referência do Tesouro Estadual do Território Capixaba, atualmente em vigor, conforme determinado pelo decreto número 5250-R, divulgado em 21 de dezembro de 2022 no Diário Oficial, totaliza a quantia de 4.2961. O alcance máximo de sua aplicação culminaria na inviabilização da operação de qualquer empreendimento comercial estabelecido no Estado do Espírito Santo, uma vez que representa um montante excessivamente prejudicial para os comerciantes de pequeno e médio porte. Indubitavelmente, a ratificação da medida em tela tem o potencial de acarretar repercussões financeiras altamente desvantajosas, suscetíveis de comprometer seriamente a prestação adequada de serviços em virtude da substancial oneração imposta ao comerciante e da aplicação de sanções pecuniárias pelo inadimplemento, o que pode se traduzir em um cenário de extrema dificuldade para os pequenos empresários. É o problema de você criar excesso de
poderes discricionários para o Estado de verificar o que está e o que não está de acordo com a lei em cada estabelecimento comercial. A imposição de um ônus desmedido sobre os comerciantes capixabas mediante a obrigação de implementação de dispositivos de sinalização de obstáculos sob ameaça de penalidades pecuniárias coercitivas que podem ascender a mais de R$40 mil, com a possibilidade de duplicação, não se coaduna com os interesses públicos do Estado do Espírito Santo, nem com os interesses de seus cidadãos, contribuintes e comerciantes. Portanto, a aprovação da presente norma pode traduzir-se em um impacto adverso sobre o sistema econômico capixaba, com o risco de sua implementação ter um efeito substancial sobre o pequeno empresariado, o consumidor e a própria ordem econômica. Nesse sentido, em relação ao cerne da questão, analisando-a sob o prisma econômico e financeiro, constata-se que o projeto de lei 595/2020, concebido pelo eminente deputado estadual Janete de Sá, não se alinha com o interesse coletivo do Estado do Espírito Santo. Diante desta premissa, a medida em tela deve ser objeto de rejeição, conforme delineado nos preceitos consubstanciados dos artigos 4.2 e 4.3 da Resolução 2700/2009. Pelas razões seguintes expendidas, sugiro aos nobres pares desta comissão o parecer pela rejeição do projeto de lei. Esse é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, deputado Wellington Calegari. O relator, deputado Adilson Espíndola, deu um voto pela aprovação. O deputado Calegari fez um voto vista agora pela rejeição do projeto de lei da deputada Janete de Sá, a quem nós também aqui, todos aqui da comissão, encaminhamos nossos votos de plena recuperação, né? As nossas orações estão voltadas aí para a deputada Janete, que com certeza muito em breve estará conosco aqui de volta. Nesse momento está cuidando da sua saúde e, se estiver nos escutando, fica aqui o nosso abraço, e a sua assessoria também, que transmita o nosso abraço e as nossas orações à deputada Janete. Então eu continuo em discussão. Presidente, gostaria de discutir a matéria. Deputado Mazinho dos Anjos com a palavra. Presidente, na sessão passada a gente fez uma breve discussão nessa matéria, e eu, como deputado Calegari, estou com a voz meio ruim também hoje. Acho que é o frio. Vossa Excelência, não é o frio não, Vossa Excelência gritou muito, é muito gol o Botafogo está fazendo. Botafogo, líder do campeonato, a gente está gritando muito. Mas eu queria parabenizar o parecer do deputado Calegari, que foi um parecer muito técnico e vem de encontro com o que a gente entende quando a gente vai estudar uma legislação, inclusive protocolar uma lei. Uma das perguntas que eu sempre me faço é quanto essa lei vai custar para a sociedade, né? Então, acho que é uma pergunta que todo parlamentar deve fazer quando propor uma lei, tentar imaginar ou levantar tecnicamente quanto isso vai custar para o cidadão, quanto isso vai custar para a sociedade e também quanto vai custar para o poder público. Porque muitas das vezes uma legislação que a gente acha que vai ser benéfica para a população, o custo dela pode ser muito maior do que o benefício. Então é isso que a gente tem que fazer uma análise aqui prévia, né, antes de fazer uma lei muito restritiva, sem ver o macro. E aqui, quando a gente olha, né, o espírito da lei, você vê que é botar uma faixa para evitar acidentes, né? Mas não tem quantos acidentes já ocorreram devido a não ter a faixa no vidro, não está aqui no projeto. Então, assim, não tem nenhum indicador, nenhum levantamento técnico para a gente afirmar que essa lei é necessária. Então, simplesmente a gente está supondo que, se colocar uma faixa nos vidros, isso vai evitar acidentes, sem saber quantos acidentes já ocorrem diariamente, ou mensalmente, ou anualmente, devido à não sinalização nos vidros, e sem saber também o que isso vai impactar para o cidadão e para a sociedade de custo. Então, eu realmente entendo, né, o espírito que a autora obteve aqui com a lei, mas eu tenho que concordar com o parecer do deputado Calegari, né, e eu entendo que essa matéria, sendo rejeitada aqui no plenário, também terá o meu voto contrário. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Deputado João Cosa, para discutir a matéria. Senhor presidente, relator e revisor Calegari, que deu um voto separado, o deputado Mazinho. Primeiro, me associar a
torcida pela deputada Janete, sua recuperação na saúde, muito importante que ela volte para cá trabalhar. Depois, esse projeto, Calegari, parece que está naquele seu espírito. A intenção é boa, mas talvez não tenha sido analisado todas as consequências, como falou aqui o deputado Mazinho, isso traz um custo grande. Eu não me relaciono de forma muito intensa com um grande empresariado, talvez de pequena para média, mas eu me relaciono de forma muito expressiva com o micro e pequeno empresário, que são milhões. Então, qualquer norma que interfira na vida deles, o custo é alto, porque para eles qualquer custo é muito alto, porque manter uma micro e pequena empresa é muito difícil. Então, nós temos que talvez trabalharmos junto ao governo do Estado, junto com a própria Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo está fazendo umas campanhas, talvez fazermos uma campanha, porque a educação ela é mais importante que uma lei. Porque a educação induz as pessoas a compreenderem que uma certa ação é importante e ela pode, de uma forma mais simples, sem custo, talvez, fazer uma ação benéfica. Então, eu fico com o voto de Vossa Excelência, que compreendo também que pode trazer mais dificuldades, entendendo que é uma boa intenção, mas que provavelmente possa ser colocada em prática. O governo do Estado, vou repetir, talvez fazer quem sabe, algumas instituições, algumas empresas já estão cuidando disso, porque a população está envelhecendo, nós estamos tendo mais dificuldades e isso faz parte, talvez, de uma cultura futura, mas sempre com caráter de boa iniciativa do setor empresarial e daqueles que estão lá fazendo a vida e tocando e sustentando as suas empresas e gerando emprego. Então, meu voto é com o revisor, com o voto separado do deputado Calegari. Muito bem. Deputado Danilo Baense. Presidente, eu concordo plenamente aí com o relatório aí do nosso amigo Calegari, também com as observações, principalmente de Mazinho dos Anjos, que o projeto não veio acompanhado. Eu até já presenciei alguns acidentes com relação a isso, mas realmente acarretaria um custo monstruoso aí para essas pequenas empresas e nós não vimos aí a justificativa no projeto de quantos acidentes ocorreram, quer seja num dia, no mês ou no ano. Eu acompanho o deputado Calegari. Muito bem, então eu também acompanho o voto vista do deputado Wellington Calegari. Então, por 5 votos a 1, fica rejeitado o projeto de lei da deputada Janete de Sá, número 595/2020, e a assessoria para continuar a tramitação. O item 9 é de relatoria do deputado Alexandre Chambinho, que não se encontra aqui, e eu queria saber se os nobres deputados, concedem a mim a possibilidade de incluir um item na ordem do dia, porque na última sessão eu pedi vista, combinado com os pares, do projeto de lei número 257/2019, e solicitei a colaboração da nossa Procuradoria que fizesse aqui uma emenda para nós ajustarmos. É aquele projeto que trata da possibilidade das mulheres grávidas poderem remarcar o seu exame, seu teste físico, no caso de concursos públicos. Então, eu queria pedir autorização dos deputados, porque a Procuradoria nos encaminhou aqui a emenda, e com a emenda da Procuradoria eu queria relatar o projeto. Posso, deputado Wellington? Ok, João? Ok, Mazinho? Ok, deputado Danilo? De acordo, presidente. Então eu vou relatar aqui pela aprovação do projeto com as seguintes emendas. Artigo 1º. A emenda do projeto de lei número 257/2019 passa a ter a seguinte redação. A emenda estabelece a obrigação de constar nos editais de concurso público o direito da possibilidade de remarcação de teste de aptidão física à candidata grávida à época de sua realização, no âmbito da administração pública direta e indireta do Estado do Espírito Santo. Então fica assim a emenda. Artigo 2º. O artigo 1º do projeto de lei número 257/2019 passa a ter a seguinte redação. Como fica a redação do artigo 1º? Fica obrigado constar nos editais de concurso público o direito da possibilidade de remarcação de teste de aptidão física à candidata grávida à época de sua realização, no âmbito da administração pública direta e indireta do Estado do Espírito Santo. Artigo 3º.
fica suprimido o artigo 4º do projeto de lei número 257 de 2019, renumerando o artigo 5º como artigo 4º, e que passaria a ter a seguinte redação: artigo 4º. Esta lei entra em vigor em 120 dias a partir de sua publicação. Entendi que faltou aqui a regulamentação, doutor Gustavo. Não tem necessidade, porque a eficácia é plena, é direta. Ah, ok. O doutor Gustavo está explicando aqui que a eficácia é plena e é direta, e com o prazo aqui já é o prazo. Então, ok. Só define o que prevê o edital, sabe? Perfeitamente. Então já está devidamente relatado aqui pela aprovação com a emenda, com as emendas propostas aqui na emenda, no artigo 1º e suprimindo o artigo 4º e renumerando o artigo 5º como artigo 4º, com a seguinte redação: esta lei entra em vigor em 120 dias a partir da sua publicação. E, portanto, eu relato pela aprovação com as emendas por mim lidas aqui e coloco em discussão a matéria. Caro presidente, eu acho que as modificações vieram para enriquecer o projeto. Ele tinha algumas ambiguidades mesmo, que nós não fomos capazes de suprir no relatório, e acredito que essas emendas vão ser boas, especialmente na questão de você permitir, né, com 120 dias, a eficácia plena, que depois cada edital estabelecerá então a sua regulamentação para que a concursanda, né, tenha o seu devido prazo de execução do seu concurso, sendo garantido a ela o direito, que eu acho que é o que todos nós aqui nessa casa queremos, que seja a equalização do direito das gestantes ao de todos os demais. Eu aqui quero dizer que eu acolho as emendas no meu relatório, no meu parecer. Então fica assim, então, acrescido ao relatório final, pode ser? Excelente, deputado Calegari. Então, o relatório de Vossa Excelência também, o meu é pela aprovação, só incluindo as emendas, mas é o relatório de Vossa Excelência que está sendo, que eu estou aprovando, estou apenas incluindo as emendas. Isso, então está certo, então. Está acolhido, beleza. Voto pela aprovação. Vai voltar para a CCJ. Eu voto com a emenda, senhor presidente. Deputado João Costa também vota pela aprovação com emendas. Deputado Mazinho dos Anjos. Põe o parecer do deputado Calegari com a emenda encaminhada pelo deputado Tiago. Deputado Danilo Baense. Eu voto pela aprovação com emenda. Então, a unanimidade, aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Capitão Assunção, número 257 de 2019, com as emendas modificativas por mim colocadas. Agradeço à Procuradoria pela assessoria. E eu também lembro, deputado, nosso amigo doutor Marcos também, que é assessor da comissão, já havia me dito que já tem uma norma também de repercussão geral do Supremo que permite essa remarcação. Então, o projeto de lei reforça aquilo que já tem previsão legal pelo Supremo. Então, acho que fica bem colocado. Passamos à fase das comunicações. Eu queria... Pois não, deputado Calegari. Pela ordem. Parece que também tem aí, não sei se vai ficar na ordem do dia, um pedido, aquele pedido do servidor. Agora. Não vai ficar na ordem do dia então, não? Vai na fase das comunicações. Então tá bom. Vamos deliberar agora, tá? A Comissão de Finanças recebeu a solicitação do deputado Wellington Calegari, membro efetivo desta comissão, para ceder espaço em nossa reunião ordinária para que fosse convidado o senhor Frederico Felipe Costa Tebas de Freitas, para que o mesmo dissertasse acerca do tema, abre aspas, a atuação dos especialistas em gestão, regulação e vigilância em saúde e sua importância para um orçamento equilibrado, fecha aspas. A fim de atender ao pedido, a Comissão de Finanças disponibiliza a data do dia 4 de setembro do corrente ano para deliberação. Então eu coloco aqui em discussão
Deputado Calegari quer fazer uma breve explicação? Só explicar aos colegas, esse pedido foi feito por esses servidores, esses especialistas da CESA, que eles trabalham em diversas áreas de auditoria, de gestão de contratos, e são muito úteis, inclusive na questão orçamentária. Então eles achegaram, né, eu tenho alguns conhecidos ali, né, nessa área, se achegaram até nós, fizeram esse pedido para explicar um pouco da carreira deles e falar brevemente sobre a importância que eles têm, inclusive para a Comissão de Orçamento, que lida com essas questões tão reiteradamente. Perfeito. Não havendo mais quem queira discutir, vou colocar em votação para a nossa reunião do dia 4 de setembro o convite para o senhor Frederico Felipe Costa Tebas de Freitas. Deputado João Cosa, como vota? Aprovo, senhor presidente. Pela aprovação, deputado Calegari. Pela aprovação, deputado Mazinho dos Anjos. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação, deputado Danilo Baense. Pela aprovação, presidente. Então fica aprovada a unanimidade a data do dia 4 de setembro. Comunique-se ao senhor Frederico Felipe Costa para que ele esteja presente e ele terá o tempo para fazer a sua apresentação. Passo a palavra aos deputados se houver mais algum ponto de comunicação. Deputado Mazinho dos Anjos? Não. Deputado Wellington Calegari? Também não. Deputado delegado Danilo Baense? Também não. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão. Agradeço a presença de todos, agradeço e também desejo uma excelente semana de trabalho a todos e a todas. E convido os senhores membros para a próxima reunião, que será a audiência pública para tratar acerca do tema atuação dos especialistas em gestão, regulação e vigilância em saúde e sua importância para o orçamento equilibrado, com a presença do senhor Frederico Felipe Costa Tebas de Freitas, a ocorrer no dia 4 de setembro, segunda-feira, às 13h30, aqui no plenário Dr. Disseu Cardoso, nesta Casa de Leis. Está encerrada a reunião da Comissão de Finanças. A reunião da Comissão de Finanças, que foi presidida pelo deputado Thiago Hoffmann. Continue acompanhando a nossa programação pelo nosso portal de notícias, redes sociais e às 10 da noite no Jornal Panorama, TV Alice, mais perto de você.